E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Romeu e você está no Armário da Física. Seja bem-vindo! No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre potencial elétrico e o trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma carga de prova Qzinho de um ponto A a um ponto B. Vamos lá? Nosso objetivo é definir uma expressão para o trabalho realizado pela força elétrica. Então aparece aí para vocês uma ilustraçãozinha em que uma carga Qzão, geradora de campo elétrico, ela influencia os pontos A e B ao seu redor. De modo que quando uma carga Qzinho de prova é colocada sobre o ponto A, elas interagem entre si. Devido a que as duas cargas terem sinal positivo, elas vão sofrer uma interação de repulsão. Se eu soltar essa carga Qzinho e ela estiver livre para se movimentar, ela pode se deslocar espontaneamente do ponto A até o ponto B, devido justamente a essa força de repulsão. Só que quando uma força ela produz deslocamento, há realização de trabalho por essa força. Agora vamos lá. Eu sei que essa carga Qzão, em qualquer ponto em torno de si, além do ponto A e o ponto B, um ponto geral, posso dizer assim, ela produz um campo elétrico definido por E igual a constante eletrostática do meio, vezes o valor dessa carga dividido pelo quadrado da distância. Isso a gente viu no vídeo da semana passada, aparece aí no card para vocês. Bom, agora veja bem, se eu colocar essa carga de prova Qzinho nesse ponto A, ela vai passar a sofrer a influência dessa carga geradora a ponto de aparecer uma força F sobre ela. Essa força F ela pode ser expressa pela lei de Coulomb ou também pode ser expressa pelo produto Q vezes E, em que E é a intensidade local do campo elétrico. Agora repare o seguinte, eu sei que essa força F ela é uma força de campo. Que campo que seria isso? Campo elétrico. Então essa força é uma força conservativa. Por ser uma força conservativa, existe uma energia potencial. A gente pode dizer que essa energia potencial é de configuração, depende aí do arranjo das cargas, depende da distância, do meio em que elas estão inseridas. E essa energia ela pode ser associada a essa força F. Como que a gente vai associar? Lembra lá da energia potencial gravitacional, que seria M vezes G vezes H. M é a carga-massa, G é o campo gravitacional e H seria a posição ali naquele referencial estabelecido. Aqui é a mesma coisa a gente pode definir, em que a energia potencial elétrica e essa energia de configuração, ela é igual a força naquele ponto em módulo vezes a distância. Lembra lá, a força é a carga elétrica vezes o campo vezes a distância. Se eu substituir essas expressões anteriores na forma da energia, a gente obtém, simplificando aqui a distância com a distância ao quadrado que divide, vai ficar a energia potencial é a carga vezes a constante eletrostática do meio, que multiplica a carga geradora dividido pela distância. Repare que, então eu só posso falar que existe energia potencial armazenada naquele ponto do espaço, desde que tem uma carga elétrica para sofrer essa interação da força. Se não tiver uma carga elétrica Qzinho, aqui como por exemplo no ponto A, não há energia, certo? Mas uma vez que tem uma carga naquele ponto, então existe uma energia configuracional armazenada naquele ponto. Agora, eu destaquei aqui em azul essa característica K, Qzão e Dzinho, eles dependem da distância até o ponto, da carga-mãe e do meio que elas estão inserindo. Resumindo, essas características elas não dependem do Qzinho necessariamente, vão depender do Qzão, carga geradora, meio em que essas cargas estão inseridas e, novamente, como eu já falei, a distância entre essa carga geradora e aquele ponto específico. No caso aqui da minha ilustração, o dA, por exemplo. Né? Então, essa grandeza nova, nós vamos definir ela como potencial elétrico. Potencial elétrico vai ser denotado, então, pela letra V, K é a constante eletrostática do meio, Q é o valor da carga, valor agora, não vai ser só o módulo dela. Se for positiva ou negativa, isso tem que ser levado em conta, dividido pela distância. Então eu posso reescrever a expressão da energia potencial elétrica armazenada naquele ponto, devido à presença de uma carga Qzinho naquele ponto, ela vai ser Qzinho, que é o valor da carga no ponto, vezes o potencial gerado pela carga Qzão naquele ponto.
Q vezes V, em que V é o potencial elétrico. Agora, muita gente fica com dificuldade de definir o potencial elétrico. Se eu sei que no sistema internacional posso representar a unidade de energia em joule, carga em coulomb, o potencial em volts, que nada mais vai ser quantos joules de energia eu consigo armazenar para cada 1 coulomb de carga de prova posicionar naquele ponto. Não entendi ainda esse conceito. Então veja, assim como o campo elétrico ele pode ser interpretado como uma capacidade que uma carga tem, uma carga geradora Qzão, tem de produzir força F sobre uma carga de prova Qzinho posicionado naquele ponto, então eu posso falar que o potencial elétrico V ele pode ser definido como uma capacidade que esta carga geradora Qzão possui de armazenar energia naquele ponto no sistema, devido à presença de uma carga elétrica Qzinho naquele ponto. Então, assim, essa capacidade de armazenar energia, ela existe independente de ter ou não ter uma carguinha lá. Agora, a energia de fato só estará armazenada, localizada naquele ponto devido àquela carga Qzinho, se e somente se a carga estiver lá. Carga de prova, Qzinho. Se não tiver carga, existe apenas uma capacidade. Né? Essa capacidade ela pode ser chamada de potencial elétrico, representada então pela letra V, cuja unidade é o volt, em homenagem a Alexander Volta. Né? E nós temos aí então essa característica que relaciona potencial, carga e energia. Se a gente lembrar que a força eletrostática é uma força conservativa, então ela pode obedecer aí o teorema da energia com relação à variação da energia potencial. O teorema da energia potencial, nós temos que o trabalho realizado por uma força conservativa, além dele ser independente do caminho, ele depende apenas do potencial no ponto final e no ponto inicial, não depende de qual que é a trajetória, basicamente adotada ali naquele deslocamento, enfim. Esse trabalho ele vai ser definido pelo negativo da variação de energia potencial. Essa interpretação de sinais a gente vai ver um pouquinho melhor daqui a pouco. Bom, então o trabalho realizado pela força F para transportar a carga Qzinho do ponto A ao ponto B, ele é o negativo da variação da energia potencial. Então o negativo da energia potencial no ponto final B, menos a energia potencial no ponto A. Agora, eu faço a distribuição aqui dos sinais, menos vezes mais é menos vezes menos dá mais. Invertendo os dois na soma, não importa a ordem dos fatores, eu posso dizer então que o trabalho realizado pela força F para transportar a carga Qzinho do ponto A ao ponto B é a energia potencial elétrica no ponto A menos a energia potencial elétrica no ponto B. Se a energia é a carga vezes o potencial no ponto, eu substituo essa definição aqui e deixo a carga Qzinho de prova em evidência. De modo que eu posso representar de duas formas. O trabalho, então, vai ser carga Qzinho que multiplica a diferença de potencial VA menos VB, ou ainda eu posso representar essa diferença de potencial pela letra U, em que U é a diferença de potencial, potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Então aí nós obtemos uma expressão matemática para calcular o trabalho para transportar uma carga Qzinho de prova entre os pontos A e B devido à ação da força elétrica. Repare que quanto mais distante, menor é o potencial. Então faz sentido, porque assim, essa carga positiva ela vai sofrer repulsão. Ela vai espontaneamente, devido à força de repulsão, sofrer esse deslocamento para um potencial menor. Então veja, quanto menor esse potencial final, mais positivo vai dar essa diferença aqui para essa carga positiva, devido à repulsão daquelas cargas, de modo que o trabalho positivo ele vai produzir aí, então esse deslocamento ele é entendido como um trabalho espontâneo, realizado pela força elétrica. Agora, se fosse um trabalho negativo, o que isso significaria? Isso significaria que seria um trabalho resistente, seria contrário ao sentido da força elétrica. Ao invés de procurar uma configuração de menor energia acumulada no ponto, nós estaríamos trabalhando com uma situação de maior energia, o que a natureza não procura. Ela procura justamente esse deslocamento espontâneo, não um deslocamento forçado. Trabalho espontâneo, produzido então a favor da força elétrica. Então anotem uma informação importante. Nós podemos destacar que uma carga positiva ela vai do maior para o menor potencial espontaneamente. E à medida que ela se desloca do maior para o menor
potencial ela está acompanhando o sentido do campo elétrico. Isso vai ficar mais claro no próximo vídeo, onde a gente vai discutir aí a respeito do campo elétrico uniforme. Então é importante você saber, esse conceito aqui de trabalho, ele está envolvido aqui com energia potencial e com potencial ou diferença de potencial no ponto. Nós estamos trabalhando agora com grandezas escalares, energia, potencial. Então, o que acontece? O trabalho, necessariamente, se são grandezas escalares, nós temos que levar agora em conta os sinais. Sinal da carga, sinal do potencial no ponto e sinal dessa diferença de potencial para poder interpretar o significado físico do trabalho. Positivo espontâneo, negativo forçado. Se o trabalho der zero, o que significa? Significa que a carga provavelmente ela foi e voltou ou não saiu do mesmo valor de potencial. Se não tiver diferença de potencial final e inicial, não tem trabalho realizado pela força elétrica ou o trabalho total é igual a zero. Agora, então esse UAB é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Lembre que essa ordem vai interferir bastante e que como nós estamos trabalhando agora com grandezas escalares, se eu quiser o potencial resultante em um ponto P, eu posso garantir que esse potencial ele pode ser obtido pela soma dos potenciais que cada uma dessas cargas gerou nesse ponto. Ah, professor, mas como que eu calculo esses potenciais? Para aquela expressão V é igual a K vezes Q sobre D. Você notou que tem uma semelhança aí entre a expressão do potencial e do campo elétrico? Agora a gente vai discutir sobre essa semelhança. Aparece aí para vocês a ilustração de uma carga geradora pontiforme. As dimensões delas então são desprezíveis em relação aí à dinâmica do problema. Então o que a gente tem? Nós temos dois pontos A e B situados nessas circunferências concêntricas dessa carga quesão. A gente está desprezando agora a presença de qualquer outra carga imersa nesse meio. Repare o seguinte, que tanto no ponto A quanto no ponto B, o campo elétrico ele tem intensidade Kq sobre d quadrado. O potencial elétrico é uma grandeza nova V que a gente definiu como sendo Kq sobre D. Então, devido a essa similaridade, a gente pode dividir uma expressão pela outra, isolar o potencial, de modo que ele vai ficar potencial é igual ao campo elétrico vezes D. Então, potencial elétrico em volts, o campo elétrico em newtons por coulomb ou volt por metro, são unidades análogas, e a distância aqui tem que ser usada em metros. Tá? Então, repare o seguinte, o campo elétrico eu não precisava ficar colocando o sinal da carga toda hora, porque eu usava o sinal só para saber o sentido do campo, afastamento, aproximação em relação à carga naquele ponto específico que a gente está analisando. Agora, como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, nós precisamos sim colocar o sinal da carga para saber justamente o valor correto do potencial naquele ponto. Se eu conhecer o campo elétrico, conhecer a distância, eu posso vir aqui e calcular o potencial naquele ponto gerado por essa carga quesão pontiforme. Essas linhas em azul, elas são superfícies equipotenciais elétricas. Quer dizer o seguinte, que o potencial é o mesmo que o potencial VA em todos os pontos dessa superfície esférica SA concêntrica à carga geradora quesão. A mesma coisa acontece no ponto B. Então, o potencial no ponto B e em qualquer outro ponto situado nessa superfície vai ter o mesmo valor. Então, não tem diferença de potencial entre o ponto B e um ponto C, por exemplo, localizado nessa superfície SB. Eu posso dizer que VA é diferente de VB e VB é igual a VC, porque eles estão na mesma superfície que potencial. Mas uma coisa importante, as linhas de potencial elétrico, o que acontece? Olha só, elas vão ser perpendiculares às linhas de campo elétrico. Eu coloquei uma carga positiva, o mesmo valeria para a carga negativa. Note que se eu aumentar a distância, o potencial elétrico no ponto vai diminuir. Então repare o seguinte, à medida que eu sigo pelo sentido das linhas de campo elétrico, o potencial elétrico diminui, se eu colocasse agora uma carga positiva, devido à repulsão e o conceito de trabalho que a gente acabou de ver, é correto dizer então que uma carga positiva ela sofre repulsão, ela acompanha o sentido então da força do campo elétrico, eu posso dizer que ela vai espontaneamente do maior para o menor potencial. Para ficar mais clara essa ideia, a aplicação de conceitos de potencial e trabalho, vamos resolver o exemplo. Dada a intensidade do campo elétrico no ponto A, EA igual a 7,2 vezes 10 a sexta volts por metro, determine o trabalho para transportar a carga de prova Qzinho, 4,5 microcoulombs, que é vezes 10 a menos 6 coulombs, né?
do ponto A até o ponto B, distantes em 20 e 60 centímetros da carga geradora, respectivamente. Então, o que a gente vai fazer? Veja, não foi dado K e não foi dado Qzão. Eu posso usar essa definição aqui e calcular qual que é o potencial elétrico no ponto A, o que a gente vai fazer. Então, olha só, VA é igual ao campo no ponto A vezes a distância da carga geradora Qzão até o ponto A. Então, esse valor ali ele vai corresponder a 7,2 vezes 10 a sexta volts por metro. Então, olha a coerência nas unidades. Eu tenho que usar agora a distância em metro. 20 centímetros é a distância do ponto A até a carga Qzão. Então, vezes 0,2 metros. Então, esse potencial no ponto A, ele resulta em quanto? Ele resulta em 1,44, já nas unidades do Sistema Internacional em notação científica, vezes 10 a sexta volts. Volt é unidade de potencial elétrico. Achei o potencial no ponto A. Agora, uma vez que eu já achei o potencial no ponto A, eu posso usar a própria equação do potencial para calcular o potencial no ponto B. Como é que a gente vai fazer isso? Então, repare que dessa equação aqui, eu posso pegar essa distância que divide e passar a multiplicar por outro lado. Então, de modo que vai ficar para qualquer ponto, V vezes D é igual a constante eletrostática do meio, vezes a carga geradora Qzão. Só que a constante do meio é a mesma se o meio não muda. A carga geradora também é a mesma se não há nenhuma menção de mudança dessa carga. Então, esse produto K vezes Q é uma constante. Então, para qualquer que seja o ponto A, B, qualquer ponto ali situado em torno dessa carga geradora, o produto potencial V vezes a distância D vai ser constante. Então, eu posso dizer que VB vezes DB é igual a VA vezes DA, que é igual a quantos pontos for, que é a mesma constante que nós temos ali, KQ. Então, se eu já sei as distâncias, conheço o potencial no ponto A, eu posso calcular o potencial no ponto B. De modo que vai ficar VB vezes... Aqui é opcional, como eu posso eliminar as unidades de distâncias dos dois lados, poderia usar dos dois lados em centímetros ou em metros, tanto faz, é opcional fazer a conversão. Eu vou converter. A distância no ponto B, ela é 60 centímetros, tá aqui, ó. Então, é 0,6 metros. Potencial no ponto A nós já calculamos, 1,44 vezes 10 a sexta volts, vezes a distância dA, que ela corresponde, nós já calculamos também essa distância nas unidades do Sistema Internacional, centímetro dividido por 100, 20 centímetros equivale a 0,2 metros. De modo que esse 0,6 que multiplica, ele vai passar a dividir. Quando a gente fizer essa simplificação, nós vamos obter que o potencial agora gerado nesse ponto B, ele vale 0,48 vezes 10 a sexta volts. Repare que o valor não está em notação científica, mas é bom e vantajoso que esteja na mesma potência, porque a gente vai precisar agora calcular aquela diferença de potencial. Lembra que a diferença de potencial ele vai do ponto A para o B, ó, para transportar do ponto A para o ponto B. Então, se ele vai sair do A e vai para o B, a diferença de potencial entre esses pontos A e B, ela é igual ao potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Isso corresponde a 1,44 vezes 10 a sexta menos 0,48 vezes 10 a sexta, deixa o 10 a sexta em evidência, vai resultar no valor de 0,96 vezes 10 a sexta volts. Essa é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Uma vez que nós já conhecemos essa diferença de potencial, agora nós podemos aplicar a definição de trabalho realizado por uma força e calcularmos aí então esse trabalho realizado pela força elétrica. O sinal a gente vai verificar aí, deu positivo a diferença potencial, a carga também é positiva, significa que o trabalho também vai ser positivo, é um trabalho espontâneo. Faz sentido. Tá vendo que ela foi do maior para o menor potencial? Espontaneamente, carga positiva. Então, na definição de trabalho, nós temos que trabalho realizado pela força elétrica para transportar a carga do ponto A ao ponto B é igual o valor da carga de prova vezes essa diferença de potencial do ponto A ao ponto B que nós acabamos de calcular. Então, quando eu multiplico o valor da carga, ele vale ali
de acordo com o enunciado do problema, 4,5 microcoulombs, eu sei que o micro vale 10 a menos 6, 4,5 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, 0,96 vezes 10 a sexta potência. Simplificando aqui essas potências de base 10, quando eu multiplico 4,5 vezes 0,96, eu obtenho o trabalho de 4,32 joules. Positivo porque foi espontâneo. A carga positiva vai espontaneamente do maior para o menor potencial. Eu espero que tenha aproveitado esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e nos vemos em breve. Até a próxima! Obrigado por assistir o nosso vídeo. E se você gostou, deixe o joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!